O Revista desta semana começa relembrando um fato marcante para a história do Brasil. Há exatos 124 anos, um levante militar mudou os rumos da política no país. Foi proclamada a República Federativa do Brasil, modelo político adotado até hoje. No dia 15 de novembro de 1889, um grupo de militares se rebelou contra a monarquia do Brasil. Liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, eles derrubaram a família real e colocaram um ponto final na soberania do imperador Dom Pedro II. O levante proclamou a República Federativa do Brasil. Eu converso agora com a historiadora e professora Júlia Calvo, que nos conta mais sobre esse momento histórico. Professora, como ocorreu o levante? O levante ele faz parte de um processo mais amplo mesmo de reorganização das elites brasileiras. Então ele tem 3 eventos significativos que antecedem, que é a crise religiosa, a Guerra do Paraguai e principalmente a abolição da escravatura. E ele de fato ocorre com uma marcha militar sem muita resistência no dia 15 de novembro. Professora, quais são as características de um governo republicano? A República em si, ela é marcada pelas instituições, né? Instituições que são independentes e por um regime de um presidente, que tem como primordial numa democracia ser eleito pelo povo, né? Não é o caso do Marechal Deodoro, que ele vai se colocar no governo de uma forma inicial provisória, só depois ele assume como presidente e vai prometendo a convocação de eleições. Nossa república não tem muitas características democráticas, porque apesar do ideal de república ser uma coisa pública, uma coisa para todos, então ninguém está acima de ninguém, a lei submete a todos, né? No processo republicano brasileiro, ela está muito atrelada ao momento militar. Então, como evento militar, ela se coloca centralizadora e autoritária. A gente vive isso até hoje. Professora, qual é a diferença entre a monarquia e a república? O governo monárquico ele está centralizado na mão de um rei, né? Apesar dele ter ministros, conselho, a monarquia é instituída a partir de um governo. O próprio nome diz, mono mais arquia, então é um governante. A república, apesar de muitas vezes ser centralizada na mão de um presidente, ela tem outras instituições, secretarias, recursos diplomáticos, ela organiza um sistema de divisão mesmo entre a organização do governo para que ela dê conta de ser representada. Uma questão central é a ideia da coisa pública. No Brasil, o Dom Pedro II, ele consegue estabelecer a lei de terras e torna a terra também uma questão pública, mas inicialmente a terra era do rei, tudo tinha que ser concedido pela coroa. O processo republicano não, a república ela parte da ideia de que tudo é de todos e todos são responsáveis também por tudo, né? Então no ideal republicano o que aparece é essa noção de representatividade de todos. Professora, quais avanços a República representou para a democracia do país? O principal avanço seria o início do sufrágio universal, né? Você tem junto com a República a Constituição Brasileira de 1891. Então nessa Constituição ela coloca uma igualdade jurídica, ela acaba tornando explícita a questão do respeito às diferenças, seja por religião, seja por cor, seja social. E ela consegue administrar melhor o estabelecimento dos poderes brasileiros que antes ficavam na frente e sob controle do imperador. Agora não, eles são partilhados, né? Executivo, judiciário e legislativo são poderes independentes que juntos atuam para organizar o sistema brasileiro político. O que o Brasil precisa para ser considerado essencialmente democrático? Esse é um processo muito complicado, porque a nossa democracia ela foi engatinhando, aí veio o golpe de 64 e ela é suspensa literalmente. Então nós temos um retorno à democracia muito recente. A própria população brasileira não se coloca responsável pela administração dessa democracia. Então a gente não
fiscaliza, a gente não se responsabiliza pelo coletivo, nós não temos esse compromisso cívico com a nação brasileira, né? É preciso um processo educativo, uma experiência cotidiana para que essa república possa caminhar de fato para uma democracia. Um país republicano, ele é necessariamente democrático? Não necessariamente. Por exemplo, o Iraque do Saddam Hussein, ele não era um monarca, ele era um ditador. Então você tem uns processos republicanos extremamente atravancados nesse processo democrático. A democracia pressupõe que o grupo assuma um poder de fato nas mãos e partilhe esse poder com o imperador. Isso raramente acontece. O Brasil ainda insiste que a gente está muito cru na democracia, né? Ser democrático inicia com a participação, com a educação política, é estar participativo. Enquanto você não tem um povo que assume o seu papel responsável na gestão, você não tem democracia. No caso do poder moderador, a gente vai ter um caso específico onde a monarquia controlava tudo. A Constituinte do Império, que é a Constituição de 24, ela tinha todo formato liberal. Ela era liberal no seu processo, liberal na sua origem, ela tinha uma formalização muito de autonomia, de independência para alguns setores, inclusive reforçando o parlamento brasileiro. Mas o poder moderador, ele faz o contrário, ele dá sanção ao rei. O rei limita tudo, o rei corta qualquer liderança, qualquer distúrbio, ele tem controle. Então, nesse caso, o discurso que implanta a república é um discurso construído em cima justamente dessa ideia de que a república colocaria fim a um processo controlador, um processo abusivo, de tirania mesmo, que era feita pela monarquia brasileira. Mas isso é uma construção, quer dizer que seja exatamente assim estabelecido, mas é uma construção real. Muito obrigada, professora. Nada, Marcela, obrigada a você. Vitor, é com você aí no estúdio. Continente mais populoso do mundo, formado por 50 países, é também o mais extenso, cheio de contrastes nas etnias, no clima, nos costumes e na religião. A Ásia é o destino da vez. Pegamos carona em uma viagem que começa na China e passa por diversos países do território asiático. Embarque de Malicuia com a estudante Rafaela Teixeira e descubra as curiosidades do Oriente. Meu nome é Rafaela e eu fui de Malicuia para a Ásia. Eu fui para fazer um intercâmbio em Macau, na China, pela PUC Minas mesmo, pela universidade. Fui estudar comunicação e mídia numa universidade lá em Macau que tem parceria com a PUC Minas. O que mais me chamou atenção quando eu cheguei foi a mistura entre Oriente e Ocidente, porque Macau, uma ex-colônia portuguesa, tem muito da arquitetura portuguesa, cultura, comida, alguns portugueses que moram lá mesmo. Todas as placas são escritas em português e a grande maioria dos moradores são chineses. Tem muita culinária chinesa e também tem muita comida portuguesa, restaurante português. A culinária macaense, que é de lá, é muito boa e é uma mistura mesmo. O prato mais famoso é o minti, que é arroz cozido, bem chinês mesmo, não tem muito sal nem nada, com carne moída picadinha assim, com batata, com cebola e um ovo frito por cima, que é muito português também. Lá o costume é você pedir, todo mundo pede vários pratos diferentes para dividir lá na hora na mesa. 98% da população de Macau é de chineses. Mais fechados até do que os chineses da China, porque tem essa separação, né? Tipo, são macaenses, tem o pessoal de Hong Kong, que era colônia britânica, então culturalmente e tal, eles são bem diferentes dos chineses. Não dá para falar de Macau sem falar dos cassinos, que a cidade é uma cidade turística e gira em torno dos cassinos mesmo. Porque o jogo, como aqui no Brasil, jogos de azar, né? Como aqui no Brasil, são proibidos na China também. Então, todos à volta vão para Macau para jogar. Eu comecei minhas aulas em Macau no final de janeiro e elas foram até o final de maio. Depois eu decidi fazer um mochilão com a minha amiga que eu conheci lá, que estudava comigo na universidade, minha amiga portuguesa. E a gente se baseou num roteiro que outros amigos nossos tinham feito para fazer o nosso.
Então, nós começamos pela Tailândia, pelo norte da Tailândia, depois nós fomos para o Laos, descemos para o Camboja, voltamos para a Tailândia, depois fomos para as ilhas do sul, né, que é Koh Phi Phi, fomos para Phuket, para Koh Phangan, na Full Moon Party até, e depois fomos para a Malásia de trem, depois pegamos um voo e fomos para a Indonésia, em Bali, e daí que voltamos para Macau, assim que fechou nosso giro no Sudeste Asiático. A Tailândia é um país maravilhoso. A comida é muito boa, é incrível. As pessoas são ótimas. Lá que eu decidi, né, realmente fazer o que eu queria muito. Eu queria fazer uma tatuagem para, né, materializar essa experiência na minha vida. Aí eu fiz essa tatuagem de bambu, que é uma maneira tradicional tailandesa de fazer tatuagem. O Laos foi um dos meus países preferidos. Lá não tem muita, assim, essa estrutura, assim, infraestrutura de cidade, assim, não tem muito lá. É um país muito simples, porém muito tranquilo, as pessoas são ótimas. Na Malásia, que é um outro país, assim, super multicultural, a gente foi para a capital, né, Kuala Lumpur, que é uma cidade enorme, com muitos muçulmanos, que eu achei incrível, assim. Muitas mesquitas, muitos indianos, então você anda na rua, você vê 1000 pessoas diferentes num lugar só. Chegando em Bali, foi assim, uma ótima forma de né, fechar a viagem. Uma cidade basicamente de praia, a gente ficou mais em Kuta mesmo, que é a praia de Kuta, que é o lugar mais turístico também. Uma das melhores coisas assim, de fazer um mochilão é você conhecer gente do mundo inteiro. Você faz amizades assim, muito fácil, você encontra com muita gente de todos os lugares do mundo e é uma experiência realmente para a vida. Você aprende muito, vê muita coisa legal e vale muito, muito a pena. Depois que eu fiz isso, eu não acho mais tanta graça de fazer viagem tradicionalmente, porque você perde muito da cultura mesmo, de você ver as pessoas no dia a dia. Então, o mochilão é uma experiência incrível. Um mês para lembrar da importância de colocar a saúde em dia e deixar o preconceito de lado. Vários monumentos em BH estão iluminados, como a PUC Minas, a Biblioteca Luiz de Bessa e a Praça da Liberdade, para ninguém esquecer que o melhor remédio é a prevenção. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 40% dos homens não vão ao médico para fazer o exame preventivo. E esse dado preocupa. O câncer de próstata não apresenta sintomas no estágio inicial e no avançado só há tratamento paliativo. Daí a importância de se cuidar. Então fica a dica para os homens que estão nos assistindo. A partir de 45 anos é preciso fazer visitas anuais ao urologista. Mas os homens negros e com histórico da doença na família devem começar mais cedo, aos 40 anos de idade. O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere uma reportagem sobre a doença chikungunya, transmitida pelo mesmo agente causador da dengue. Tem também a dica cultural da semana. Não saia daí, a gente volta já já.